e sejam muito bem-vindos ao Fórmula 1 Até os Ossos, o podcast para quem tem Fórmula 1 no DNA. Eu sou o Tibone e hoje vamos falar sobre os lançamentos dos carros de 2022 e também sobre as mudanças que a FIA fez na direção das provas. Começando pelos carros, vamos seguir a ordem que eles foram lançados. Haas F1. Pelo menos uma vez, a Haas foi a primeira na Fórmula 1, a primeira a mostrar o carro de 2022. O VF22 foi apresentado ao mundo no dia 4 de fevereiro com apenas algumas imagens renderizadas em computador. O carro se parece bastante com o carro conceito que a própria FIA mostrou ano passado ao apresentar as novas regras. A equipe americana, que tem parceria técnica com a Ferrari e conta com um dos pilotos da academia de Maranello, Mick Schumacher, mostrou apenas um conceito, do qual não se pode tirar muitas conclusões. O objetivo da equipe é, segundo Gunther Steiner, o team principal, voltar ao meio do pelotão. As primeiras imagens de shakedown mostram que o render em computador não difere muito do resto do carro, com as linhas das asas lembrando bastante o carro conceito da FIA. Red Bull Racing. No dia 9 foi a vez da atual campeã de pilotos apresentar o seu carro, o RB18. E um novo patrocinador master, a gigante de softwares Oracle, então batizada de Oracle Red Bull Racing, a equipe mostrou um carro que também não difere muito de um show car. E segundo o diretor Christian Horner, deve mudar muito até ir para a pista. Usando motores Honda, porém sem a marca oficial, na carroceria apenas um adesivo com a sigla HRC, de Honda Racing Corporation. A Red Bull espera repetir em 2022 o sucesso de 2021, obviamente sendo o carro a ser batido. Considerando a importância do assoalho das novas regras e como essa parte específica foi parte importante na boa performance do carro em 2021, podemos esperar soluções e competitividade vindo das pranchetas do mago Adrian Newey. As imagens do shakedown feito pela equipe no dia 18 mostraram um carro muito diferente do apresentado no dia 9, com um bico reto e baixo que lembra bastante o modelo antigo da Fórmula Indy, o IR05, uma solução um pouco diferente das outras equipes. Max Verstappen segue sendo o piloto líder e Checo Pérez segue sendo o fiel escudeiro. Aston Martin. O primeiro carro de verdade de 2022 foi o AMR22 da Aston Martin, apresentado em 10 de fevereiro. A equipe de Lawrence Stroll mostrou um carro físico e completamente funcional, tanto que o shakedown foi realizado apenas algumas horas depois em Silverstone. Continuando com o motor Mercedes, o carro apresenta um bico com a ponta larga e um perfil alto em geral, para direcionar o ar em direção ao assoalho, além das laterais estreitas com o formato de oval achatado com fendas, ou guelras, como têm sido chamadas, na parte superior dos sidepods. A asa traseira é praticamente plana, diferente do formato em M mostrado no carro conceito da FIA. Depois de um 2021 decepcionante, a equipe espera que tanto Sebastian Vettel quanto Lance Stroll possam levar o MR22 ao pódio múltiplas vezes no ano de 2022. McLaren. Apresentado no dia 11, o MCL36, que será guiado por Lando Norris e Daniel Ricciardo, tem uma missão bem clara: bater a Ferrari no Mundial de Construtores. Um lançamento épico, com 4 carros sendo mostrados ao mesmo tempo. Além do concorrente da Fórmula 1, a McLaren também mostrou seu carro para a Extreme E, uma categoria de carros elétricos, a Fórmula Indy, e também a pintura que será usada para os campeonatos online através do seu programa McLaren Shadow. Com as cores laranja e azul claro, que remetem bem à pintura especial que a equipe usou no GP de Mônaco de 2021, o MCL36 apresenta um conceito de bico e asa dianteira bem diferente da solução mostrada pela Aston Martin. A McLaren veio com um nariz bem baixo e mais largo e com os sidepods laterais fazendo uma curva quase que em formato de gota. A asa traseira possui um formato em M pouco acentuado. O diretor técnico da equipe, James Kay, afirmou que a ideia base do MCL36 é ser uma plataforma na qual upgrades possam ser adicionados inclusive por várias temporadas, já que a ideia inicial é manter o regulamento parecido por pelo menos até 2025. AlphaTauri. Apresentado rapidamente em um vídeo de apenas 2 minutos nas redes sociais, que mal mostra o carro, não podemos falar muito sobre o AT03, já que foram apenas algumas imagens de computador. O que podemos falar, porém, é que as imagens mostraram uma asa traseira com um M acentuado, tal qual o carro conceito mostrado pela FIA, porém com uma tampa traseira de motor mais larga que as soluções mostradas pela Aston Martin e pela McLaren. Talvez possamos ter alguma surpresa nesse quesito, e quando finalmente pudermos ver também o difusor traseiro, magicamente não aparece nas fotos divulgadas pela equipe. Para Pierre Gasly, basta repetir a excelente performance de 2021, enquanto Yuki Tsunoda precisa começar a andar mais perto do companheiro e somar pontos se a equipe de Faenza quiser se manter na parte da frente do pelotão intermediário. Williams Racing.
No dia 15 foi a vez da Williams mostrar o seu carro para 2022. Em um programa transmitido pelo YouTube, Albon e Latifi mostraram um show car sem muitas novidades aerodinâmicas, com a pintura azul marinho e alguns detalhes em vermelho. Porém, horas depois, a equipe estava na pista em Silverstone para o seu shakedown, e aí sim podemos ver um pouco mais do que o verdadeiro FW44 apresenta: sidepods mais estreitos e altos e um bico bem elevado. O FW44 é a aposta da Williams para finalmente tentar sair do fim do grid por mérito do carro e sem precisar contar com a sorte. O carro possui uma asa traseira em formato de sorriso e as lâminas de asa estão todas afixadas no nariz do carro na parte da frente. Em um ano com acordos muito atípicos, veremos uma Williams com motor Mercedes, pilotada por um piloto que tem contrato com a Red Bull. Será que esse vai ser o pulo do gato da equipe? Veremos. Ferrari. Um dos lançamentos mais aguardados sempre, a Ferrari mostrou ao mundo o F1-75 no dia 17. Com uma pintura que remete aos anos 90, com as asas pintadas de preto, a equipe de Maranello precisa dar um salto grande se quiser melhorar em relação a 2021. Campeonato no qual terminou em terceiro lugar, porém mais de 200 pontos atrás da Red Bull, a segunda colocada no campeonato de construtores. Para isso, Carlos Sainz e Charles Leclerc pilotarão um carro com um conceito inédito, com um sistema modular no nariz que permite que a equipe possa alterar completamente a asa dianteira sem precisar passar a peça pelo crash test, já que a parte estrutural da asa permanece a mesma. Com a entrada de ar elevada e bem pequena nos sidepods laterais e guelras na parte de cima similares à Aston Martin, o Team Principal Mattia Binotto disse que o carro é inovador, e a traseira do carro possui também uma tampa de motor mais curta, deixando um vão maior para a suspensão traseira. Essa é a aposta da equipe para finalmente voltar a andar na frente e ganhar corridas. Mercedes. A equipe campeã dos construtores de 2021 apresentou o W13 no dia 18. Voltando a usar uma pintura prateada, após 2 anos pintados de preto, as flechas de prata finalmente serão guiadas pelo heptacampeão Lewis Hamilton e a grande promessa George Russell. O time ainda vem na sequência das polêmicas da final do campeonato, com Hamilton dando declarações de que sim, ele perdeu a fé no sistema, mas que ele está motivado e pronto para atacar. O carro apresenta uma asa dianteira mais elevada e sidepods com perfil em V, e um entre-eixos um pouco mais longo, como eram os carros dos anos anteriores. O carro já foi para a pista no primeiro shakedown em Silverstone no mesmo dia do lançamento e não difere muito do modelo apresentado nas imagens. Alpine. Apresentado no dia 21 de fevereiro, o A522 veio com 2 pinturas, uma pintura principal em azul com detalhes em rosa e uma pintura especial toda rosa que será usada nos GPs do Bahrein e Arábia Saudita. O que podemos ver do carro é um bico mais elevado com todas as lâminas presas na estrutura principal, sidepods altos com entradas pequenas, sem guelras e uma asa traseira com um formato em M bem acentuado. Fernando Alonso e Esteban Ocon esperam ao menos repetir a boa performance de 2021, com o pódio e uma vitória respectivamente. Com o aporte financeiro da gigante BWT, o clima na equipe parece de otimismo. Otmar Szafner assumiu o posto de Team Principal esse ano após ter sido demitido da Aston Martin, e já tem experiência em trabalhar tanto com Ocon quanto com a BWT na época da Force India. Ficar à frente da AlphaTauri para eles é obrigação. A Alfa Romeo só vai lançar o carro na semana que vem, então não temos nada a falar ainda. A equipe fez apenas um shakedown em Fiorano, pista que pertence à Ferrari, utilizando uma pintura de camuflagem. O que podemos concluir no fim é que temos claramente 2 interpretações das regras. Algumas equipes, como a Mercedes, a Aston, Alpine e Williams, optaram por uma asa dianteira mais alta, jogando o ar bastante para o assoalho, a fim de tentar maximizar o efeito solo, permitido pelo novo regulamento do ano de 2022. Outras, como a Red Bull, a McLaren e a Ferrari, vão com um approach mais tradicional, com as asas dianteiras bem baixas. Qual será a opção correta? Só o cronômetro dirá. Em termos de pintura, não temos o que dizer. A grande favorita para mim é a Ferrari, foi a mais bonita com o throwback dos anos 90 que pega direto no meio da minha nostalgia. A Aston Martin com o verde British Racing Green tá muito bonita também e um verde metálico bem bacana. A pintura mais feia, na minha opinião, é a Haas, por ser extremamente genérica, e a Williams que parece pintura de jogo que não foi licenciado. Pelo menos até a gente ver a pintura da Alfa Romeo, apesar que o azul e rosa da Alpine também não ficou nem um pouco bonito. Mas enfim, esses são os carros do ano de 2022. Outro assunto que temos para falar hoje é sobre o futuro da direção de provas. Após meses de polêmicas, discussões, especulações e tudo mais, finalmente saiu a nota oficial da FIA. Michael Masi não é mais o diretor de provas da Fórmula 1.
o australiano, envolto na polêmica sobre a final do campeonato em Abu Dhabi, será substituído por 2 diretores de prova, o português Eduardo Freitas, ex-WEC, Campeonato Mundial de Endurance, e também pelo alemão Nils Witt, ex-DTM, que irão se revezar no cargo. A FIA anunciou também a volta de Herbie Blash, o ex-braço direito de Bernie Ecclestone e de Charlie Whiting, num cargo que está sendo chamado de supervisão de diretores de prova. Ainda não foi esclarecido exatamente qual será a função de Blash, mas ele tem a confiança de todo o paddock da Fórmula 1 por trás dele. A FIA anunciou também a implantação de um sistema de vídeo muito parecido com o VAR que é usado no futebol atualmente. Serão técnicos e fiscais de prova que ficarão numa localidade remota com acesso a várias imagens de TV. Exatamente como vai ser implantado ainda não está definido. Tudo isso parece muito bonito e parece um avanço, porém para mim 2 diretores de prova se revezando na função, isso deve causar ainda mais inconsistência nas decisões. Afinal, com um diretor de prova, o Michael Masi, já tivemos várias inconsistências e diferentes interpretações da mesma regra. Com 2 pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, a chance de termos 4, 5, 6 interpretações diferentes da mesma regra parece muito alta. Eu acho que não é o caminho ideal, acho que a FIA tinha que dedicar algum diretor de provas exclusivamente para a Fórmula 1 e treinar ele com as regras da Fórmula 1. Ele não deveria ter dúvida sobre o livro de regras, ele deveria decorar o livro de regras. A FIA anunciou também que as conversas entre as equipes e o diretor de prova, "No, Mikey, no!", não serão mais transmitidas pela televisão. Isso para mim é um grande passo para trás com relação à transparência. Porque o que a gente viu na Arábia Saudita com o Michael Masi negociando a posição de relargada de Max Verstappen com Jonathan Wheeler foi absolutamente ridículo, e depois que aquele áudio viralizou no Twitter no início do mês passado, com o Jonathan Wheeler praticamente dizendo ao Michael Masi o que fazer com os retardatários durante o safety car no GP de Abu Dhabi, e o próprio Michael Masi usando os termos, exatamente os mesmos termos que Jonathan Whitney falou para ele, com o Toto Wolff para se justificar, ficou absurdamente ridículo. O que mais que a FIA vai esconder? Como aumentar a transparência? Tomando todas as decisões atrás de portas fechadas? Não sei, me parece bem errado. Mas acho que a FIA se viu obrigada a retirar Masi do cargo. Por conta da pressão da Mercedes, por conta do silêncio e da ausência do Hamilton. Porém, ao dar um passo para frente em tirar o Masi, acho que eles deram 2 passos para trás ou 3. Ao alienar o público em relação a como o diretor de prova tomou as suas decisões, e talvez no revezamento criar condições para que tenhamos interpretações diferentes das mesmas regras. Acho isso tudo muito errado, e o último rascunho que tivemos do regulamento de 2022 mostra que as mudanças do safety car que eles vão fazer é basicamente para dizer, viu, o Michael Masi não estava tão errado assim. Eles estão validando o que o Michael Masi fez, o que eu também acho muito errado, mas acho que é apenas uma maneira de não manchar o título do Verstappen, porque se eles admitissem qualquer tipo de erro, teriam um asterisco muito grande no título do Verstappen, e a Liberty e a FIA não podem se dar o luxo de manchar o título do grande astro da categoria. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. As provas vão começar no dia 20 de março no Bahrein. Antes disso temos testes, então vamos ter aqui um podcast sobre o resultado dos testes, e depois do GP do Bahrein com certeza vamos ter mais um podcast também. Vamos ver como vai ser, vamos ver o que vai acontecer. E eu estou empolgado para a temporada de 2022. Sim, estou no hype da temporada. Adoro a pré-temporada, eu acho fantástico ver e rever as pinturas. Tudo é muito legal. Então o campeonato vai começar e vamos estar na hype esperando um grande campeonato. Se vai ser, só o tempo dirá. Obrigado por hoje e até mais.